Hoje, quero compartilhar 3 histórias da minha vida. Nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conexões. Eu larguei o Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas continuei lá como um estudante informal por mais 18 meses antes de realmente desistir. Por que larguei? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante universitária solteira e decidiu me colocar para adoção. Ela tinha forte convicção de que eu deveria ser adotado por pessoas com diploma universitário. Tudo estava pronto para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa no momento do meu nascimento. Exceto que, no último minuto, eles decidiram que realmente queriam uma menina. Então, meus pais adotivos, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um bebê inesperado, vocês o querem?" Eles disseram: "Claro." Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva nunca havia se formado na faculdade e que meu pai adotivo nunca havia se formado no ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção. No entanto, alguns meses depois, meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Isso foi o início da minha vida, e 17 anos depois, eu fui para a faculdade. No entanto, escolhi ingenuamente uma faculdade quase tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais de classe trabalhadora estavam sendo gastas na minha mensalidade. Após 6 meses, eu não conseguia ver o valor nisso. Não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e nem como. A faculdade deveria me ajudar a descobrir, mas eu estava gastando todas as economias que meus pais tinham acumulado durante toda a vida. Então, decidi abandonar e confiar que tudo daria certo. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que tomei. Assim que larguei a faculdade, pude parar de cursar as disciplinas obrigatórias que não me interessavam e começar a assistir aquelas que pareciam muito mais interessantes. Não foi tudo romântico, eu não tinha um quarto no dormitório, então dormia no chão nos quartos de amigos. Devolvia garrafas de Coca-Cola para conseguir os 5 centavos de depósito e comprar comida. Eu caminhava 7 milhas pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição na semana no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muitas das coisas em que tropecei ao seguir minha curiosidade e intuição se mostraram inestimáveis mais tarde. Deixe-me dar um exemplo, e naquela época, a Reed College oferecia talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Por todo o campus, cada pôster, cada etiqueta em cada gaveta era lindamente caligrafada à mão. Como eu havia abandonado e não precisava fazer as aulas normais, decidi fazer uma aula de caligrafia para aprender como fazer isso. Aprendi sobre tipos de letra com serifa e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz a tipografia ser ótima. Era belo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar, e achei fascinante. Nada disso tinha a menor esperança de ter qualquer aplicação prática na minha vida. 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim, e incorporamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse assistido àquele curso único na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tipos de letra ou fontes espaçadas proporcionalmente. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal os tivesse. Se eu nunca tivesse abandonado, nunca teria entrado naquela aula de caligrafia, e os computadores pessoais não teriam a maravilhosa tipografia que têm. É claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas era muito, muito claro olhando para trás, 10 anos depois. Novamente, você não pode conectar os pontos olhando para frente, só pode conectá-los olhando para trás. Portanto, você precisa confiar que os pontos se conectarão de alguma forma em seu futuro. Você precisa confiar em algo, sua intuição, destino, vida, karma, seja lá o que for. Porque acreditar que os pontos se conectarão lá na frente lhe dará a confiança para seguir seu coração, mesmo quando isso levar para fora do caminho bem trilhado, e isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte de encontrar o que amo fazer cedo na vida e comecei a Apple na garagem dos meus pais aos 20 anos.
Trabalhamos muito, e em 10 anos, a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4.000 funcionários. Acabávamos de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu acabará de completar 30 anos. E então, fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você fundou? Bem, à medida que a Apple crescia, contratamos alguém que achei muito talentoso para administrar a empresa comigo. No primeiro ano, as coisas foram bem, mas depois nossas visões de futuro começaram a se divergir, e eventualmente tivemos um desentendimento. Quando isso aconteceu, nosso conselho de administração tomou o lado dele, e aos 30 anos, eu estava fora, muito publicamente fora. O que tinha sido foco de toda a minha vida adulta se foi, e foi devastador. Realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Sentia que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair o bastão que estava sendo passado para mim. Encontrei-me com David Peckard e Bob Noyce e tentei pedir desculpas por ter errado tão gravemente. Eu era um fracasso público, e até pensei em fugir do Vale do Silício. Mas aos poucos algo começou a me ocorrer, eu ainda amava o que fazia. Os acontecimentos na Apple não haviam mudado isso nem um pouco. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado. Então, decidi recomeçar. Na época, não conseguia ver, mas acabou que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. A carga de ser bem-sucedido foi substituída pela leveza de ser um iniciante novamente, menos certo sobre tudo. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Nos próximos 5 anos, iniciei uma empresa chamada Next e outra chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria a minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme de animação por computador do mundo, Toy Story, e é agora o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta notável, a Apple comprou a Next, e eu retornei à Apple. A tecnologia que desenvolvemos na Next está no cerne do renascimento atual da Apple, e Lorraine e eu construímos uma família maravilhosa juntos. Tenho quase certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio de gosto horrível, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes, a vida vai te acertar na cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em frente foi que eu amava o que fazia. Você precisa encontrar o que ama, e isso é tão verdadeiro para o trabalho quanto é para seus amores. Seu trabalho vai ocupar uma grande parte da sua vida, e a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um trabalho excelente. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode. Assim como em todas as questões do coração, você vai saber quando encontrar, e, como em qualquer grande relacionamento, só fica melhor com o passar dos anos. Então, continue procurando, não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia certamente estará certo. Essa citação me marcou, e desde então, nos últimos 33 anos, olho no espelho toda manhã e me pergunto: e se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu gostaria de fazer? E sempre que a resposta é não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar algo. Lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões na vida, porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de vergonha ou fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Você já está nu. Não há motivo para não seguir o seu coração. Ninguém quer morrer, mesmo as pessoas que desejam ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém nunca escapou dela, e assim deve ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida.
É o agente de mudanças da vida, limpando o antigo para dar lugar ao novo. Agora, o novo é você, mas um dia, não muito longe, você se tornará o antigo e será afastado. Desculpe por ser tão dramático, mas é bastante verdadeiro. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso ao dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho das opiniões alheias abafe sua própria voz interior e, mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e intuição, pois de alguma forma eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo.